Vamos lá, testando. Tudo bem com todos vocês aí? Compartilhando o link com a galera aqui agora, para que eu possa acompanhar aí ao vivo, né, toda a aula aí de hoje. Então quem quiser acompanhar aí, seja bem-vindo. Quem não quiser, depois a gente vai disponibilizar aí o material, beleza? É um áudiozinho bem rápido, são 15 minutos no máximo, só pra gente não passar em branco, né? Hoje eu tive alguns problemas técnicos aqui, eu queria fazer uma transmissão um pouquinho diferente da de ontem, mas ainda tô com problemas aqui no notebook. Então vamos de áudio e o material vai estar todo lá para vocês no portal, tá bom? Para começar, né, a gente vai trabalhar com continuidade do que vinha na aula passada, né, falando um pouquinho sobre arquitetura de sistemas distribuídos, né, que é um conteúdo, parece da outra disciplina, para quem faz as duas disciplinas, mas tem um objetivo diferente da outra disciplina, de amanhã, tá bom? Então não precisam ficar preocupados, são conteúdos diferentes. O que a gente tem que entender primeiramente é recapitular aquilo que a gente havia falado na última aula, né, que são os problemas que vão ocorrer com certeza, muito dificilmente não, nos projetos de sistemas distribuídos, né? Isso por quê? Porque eu trabalho com um maior poder computacional, eu trabalho com um menor atraso de acesso, né, com a separação física, e esses caras que vão me dar uma relação custo-benefício bacana, eles também têm alguns problemas que podem ter dentro do seu próprio processo de funcionamento, né? As próprias redes de transmissão, né, as próprias formas de comunicação, VPN, etc., as próprias limites de hardware, né? Então tudo isso tem que ser muito bem pensado e bem estruturado para que a gente possa entender. Então a vantagem disso tudo, né, se a gente for pegar no bolo e começar a tirar só as vantagens de um sistema distribuído, a primeira é maior poder computacional. Por quê? Porque eu começo a trabalhar com a concorrência, e essa concorrência é excelente. Lembra que eu falei na aula passada com vocês como é que funciona a concorrência? O processo ele está rodando, né? E esse cara ele vai ter alguns estados diferentes de execução. Então, durante a execução, ele pode estar tanto no processador, ou captando recurso, ou em espera de algum outro pedaço desse processo. Enfim, ele pode ter N formas, né? A gente viu isso lá, quem já teve aula comigo, via isso lá em sistemas operacionais, ou com a professora Enza no semestre passado. Então, esses estados eles são importantes para que eu possa fomentar essa concorrência, ou seja, dar prioridade àqueles processos que precisam ser justamente do menor recurso possível do computador, que é o processador, é o recurso mais valioso. Então, ele não pode parar, porque eu tenho muito pouco poder de processamento em relação aos outros recursos. Então, esse objetivo de implantação de concorrência é justamente eu ter um maior poder computacional, né, ao invés de eu ficar fazendo outras metodologias que não cabem nesse processo, tá? Então, se esse há um menor atraso no acesso, né, ele pode ser feito em um computador próximo. Então, a gente deixa de ter aquela arquitetura mononuclear, né, que apesar de ter vários núcleos no mesmo ambiente, a gente vai dizer sim que são vários núcleos em ambientes distintos, né, em computadores distintos. Então também tem esse peso. Então, além de eu ter um processador lá de 6, 8, 10, né, sei lá, depende da arquitetura, diferentes processadores também em máquinas diferentes. Então isso vai dizer para o meu processo para ele procurar um computador também mais próximo. Então essa separação física aí, ela é importante, não só por isso, né, porque também eu consigo trabalhar com falhas independentes. Se eu falho uma parte dessa malha, outro computador vai assumir esse processo e a vida continua, né? Então a relação custo-benefício aí, ela continua sendo muito vantajosa, tá? Outra coisa que é muito importante, a gente discutiu isso em sala, foi a escalabilidade desse sistema, né? Quando a gente fala de sistema, fala de sistema computacional, não do software, né? Propriamente dito. A própria arquitetura ela permite que eu faça o incremento de novos computadores e esses computadores vão nos ajudar a ganhar mais poder computacional, ou seja, aquele sistema que está rodando dentro de uma arquitetura distribuída
eu preciso de colocar mais usuários, eu preciso de colocar mais funcionalidades, eu preciso de N coisas, e esse suporte vai haver. Por quê? Porque o meu sistema ele é bem escalável, ou seja, eu consigo ampliar esse sistema, e a partir desse momento eu não tenho essa preocupação. Eu tenho preocupação aí de como fazer a comunicação ou limitação de espaço físico, e aí são outros planejamentos, mas no quesito em si eu não tenho esse problema, né? Outra coisa também que eu posso resolver, né, isso facilmente, são os problemas inerentemente distribuídos, ou seja, aquilo que está o balanceamento de carga, a própria independência dos computadores, né? Tudo isso é controlável, então isso facilita o processo, né? Além disso tudo, aí quando a gente fala de crescimento, a gente pode falar também que o crescimento ele é incremental. O que é um crescimento incremental? Eu posso crescer aos poucos, ou seja, eu reduzo o risco de algo dar errado. Por quê? Porque eu começo com um projeto enxuto. Esse projeto enxuto ele pode crescer, ele pode ampliar, ele pode ser reescrito, ele pode ser revisto. E isso, para a gente da visão de TI, reduz bastante os nossos custos, né? Porque quando a gente amplia um projeto muito grande e esse projeto dá errado, né, o prejuízo ele é muito maior. E por quê? Porque eu não calculei os riscos, né? Quanto maior o projeto, quanto maior o problema a ser resolvido, maior o seu risco. Então, o ideal também é o crescimento incremental. Além disso, né, e aí é questão também que hoje é muito debatida, que é a gestão de capacidade, né? Até quando eu vou trabalhar com recursos que vão me sustentar, né, a princípio, dentro desse sistema funcional, né? Hoje a gente tem uma gestão de capacidade, por exemplo, de armazenamento, que ela é totalmente solucionável, né? Que é a nuvem, né? O serviço de nuvem. Hoje eu posso ter uma implantação de um sistema dentro de um processo grande e esse processo ser armazenado em outro ambiente. Então isso também facilita o nosso processo, tá? Hoje, né, nós estamos presenciando isso. Isso se torna muito mais fácil, né? Porque as pessoas já se acostumaram a trabalhar à distância e de romper os limites geográficos, né? Então hoje a gente tem essa facilidade de entender que um projeto desse ele é muito simples de ser implementado, e outra coisa, é algo que está na vivência das pessoas. Então facilita o que teria de dificuldade no processo aí ela é minimizado. Porém, entretanto, contudo, todavia, né, que eu costumo falar muito, eu preciso de experiência nessa implantação, nesse desenvolvimento, né, e entender esses projetos. Por quê? Porque geralmente um sistema distribuído não é um projeto engessado. Ao contrário de projetos locais, né, eu tenho uma demanda diferenciada para cada projeto. Então isso também é um ambiente dificultador, né? A própria infraestrutura de comunicação também, nem em todo lugar. Hoje a gente vive no Brasil, né? Que é um lugar que é abastado em alguns lugares, mas infelizmente em outros lugares a gente tem uma grande dificuldade de telecomunicação ainda. E aí vai ter sobrecarga, aí vai ter falha de performance, aí eu vou trabalhar com vulnerabilidade das redes, enfim, um monte de vetores aí que podem vir a atrapalhar todo o meu processo. E aí eu vou dizer que há um alto índice de complexidade. E aí é o viés que a gente estava conversando na última aula, né? Os aspectos positivos são muito importantes, são muito legais, porém o nível de complexidade se torna muito alto, né? Eu tenho que elaborar novos mecanismos de tolerância à falha, eu tenho que pensar em políticas de segurança, eu tenho que pensar em métodos de localização e resolução de nomes, né, para que eu não erre os dados buscados dentro de um sistema desse, né, a própria coordenação do compartilhamento dos recursos que estão disponíveis nessa malha, então a manutenção da consistência e integridade dos objetos replicados. Lembra que a gente falou de replicação de dados, não é isso? Para ter essa confiabilidade, né, vários dados sendo salvos ao mesmo tempo, de várias pessoas, de vários acessos, de vários pontos, né? Então essa separação física ela vai dar um pequeno problema aí, né? Porque eu não consigo ter um estado global do sistema. E às vezes aí pode ocorrer algum problema e esse problema me acarretar em uma falha que é inevitável, cara. Não adianta vocês pensarem que eu vou desenvolver um sistema e ele vai ser 100% à prova de falhas. Não é, tá? Sempre isso vai ser inevitável.
são resultados incorretos, são dados que não vão ser comitados da forma correta, são interrupções que não estão planejadas no processo, é o usuário que vai te ligar, enfim, não adianta. Esse é o que a gente tem no dia a dia, tá? Então, apesar disso tudo, a gente tem que entender também que são falhas parciais, né? Elas não vão ser falhas totais, até porque há algumas técnicas que permitem que a gente consiga trabalhar e fazer o tratamento de falhas antes dos problemas. Por exemplo, eu preciso de fazer uma detecção de falhas, eu vou usar lá algumas técnicas, por exemplo, bit de paridade, que vai fazer a leitura antes do problema acontecer, né? Ou quando o problema já está acontecendo, né? O próprio ocultamento, né? Isso não transparecer para o usuário e a gente ter esse feedback, né? O quanto de tolerância a gente vai poder ter dentro do processo. Ranieri, daqui a pouco, né, só vendo aqui o bate-papo aqui ao vivo é bom por isso, né? Eu vou, se não tiver legal aí, cara, depois eu vou postar esse áudio, tá? Eu vou continuar no próximo aqui, que a gente tem uma tolerância de 15 minutos nesse aplicativo, mas a gente continua. Enfim, falando de tolerância também, né? Informar o usuário do problema também é legal, porque se nós estamos trabalhando aí com um problema na rede e apesar disso tudo, o sistema está rolando, mas em qualquer momento tem uma estabilidade. Eu posso estar trabalhando aí com um banco de dados e fazer uma alteração. Esse usuário ele tem que ser informado. Por quê? Ele não está logando no sistema. Às vezes eu faço uma coisa errada, ou o meu estagiário, né, que a gente costuma falar, não suspende as transações desse sistema e a gente acaba comitando alguma coisa errada, né? Outra coisa importante também que a gente tem que falar é sobre a recuperação de dados, né? As transações e bancos de dados em sistemas distribuídos, elas são muito mais complexas, porque eu preciso fazer uma análise, né, através da rede, e a rede ela tem os seus pings diferentes. Beleza, aqui eu já vi que vocês já estão tudo certo. Então, voltando aqui, as transações elas ocorrem via rede. Então, via rede eu tenho transferência de pacote, eu tenho toda a malha de roteamento. Então, isso tudo vai também causar algum problema aí se eu não fizer a manutenção correta, se eu não fizer o tratamento correto, tá? Outra coisa, a redundância. Eu coloco várias tabelas de DNS iguais e aí eu faço um embananamento todo da malha. Cara, acontece muito. Então, assim, são alguns problemas que vão acontecer. Não adianta a gente se martirizar antes do processo. O ideal disso tudo é o quê? Oferecer alta disponibilidade de recursos. Está ocorrendo uma falha, isso vai acontecer, a gente tem que aceitar. Buda fala isso, a gente tem que aceitar que o mal existe, não adianta. Então a gente tem que tentar fazer com que haja uma alta disponibilidade, mesmo com essas ocorrências de falha, né? E aí a gente falou sobre isso também na aula passada, tá bom? Quanto a classificação de hardware, né, que aí a gente começa a trabalhar, a gente falou muito de software, de projetos, mas também a gente vai falar sobre um pouquinho a classificação de hardware, né? E aí eu vou deixar para o próximo áudio agora, como está acabando o nosso tempo aqui, eu já vou enviar o outro link para vocês lá e a gente continua, beleza? Abraço!